Vamos voltar a falar de saúde? Canetas emagrecedoras, esse é o assunto hoje por aqui. E eu converso aqui no estúdio com a doutora Rossana Suassuna, que é nutróloga. Vamos para as perguntas no Zap, doutora. Solta aí na tela para a gente acompanhar os questionamentos chegando lá no nosso WhatsApp, o 991050400. Olha que pergunta interessante da Rose de Bahia. Ela quer saber se as canetas emagrecedoras, se elas têm acesso pelo governo. Ela disse que tem problemas com obesidade desde a infância, hoje ela tem mais de 100 quilos, já fez várias dietas, mas sem grandes resultados. Não é um tratamento barato, né, doutora? Não é. Infelizmente a gente tem essa barreira ainda, o custo não é acessível e infelizmente não tem liberação pelo governo das canetas, né? Algo que a gente precisa realmente lutar a favor dessas pessoas que precisam do tratamento, mas não têm acesso, infelizmente, Bruna. Esse relato é muito comum, né? De pessoas que passam a vida inteira lutando contra a obesidade, ganham peso, depois conseguem emagrecer e assim vai virando essa bola de neve. Por que isso acontece, doutora? Não seria tão mais fácil perder o peso e pronto, acabou, não tem mais obesidade. Infelizmente não é assim, né? É verdade, eu sempre trago essa discussão com os meus pacientes em consultório, né? Eu digo que a manutenção do peso, né? Você lutar contra o efeito sanfona. Eu sempre faço analogia com subir uma escada rolante ao contrário, porque é desafiador, exige esforço contínuo, né? Por ser doença crônica, a manutenção do tratamento precisa ser crônico. Mas eu diria que quando você emagrece, né? Tem um centrozinho no seu cérebro chamado hipotálamo que é responsável pela saciedade e pela fome. Então, quando você emagrece, o seu apetite fisiologicamente aumenta e o seu gasto calórico diminui. Nossa. Então, não é falta de força de vontade do paciente, não é desleixo, é a fisiologia que vai lutar para o paciente voltar ao seu peso inicial. Então, por isso que as estratégias de mudança no estilo de vida, atividade física, vigilância alimentar, controle de peso e principalmente o acompanhamento é necessário, o acompanhamento profissional. Porque quando a gente tem esse contato com o profissional, de acolhimento, de conversa, de orientação, a gente vê muito mais resultado de manutenção de peso. Para as pessoas que fazem uso da caneta emagrecedora como forma de tratamento, também é contínuo, doutora, e aí vai usar para o resto da vida? Isso, exatamente. Isso é uma discussão porque existem pacientes que podem conseguir fazer o desmame do tratamento medicamentoso, mas não é a maioria, entendeu? Então, a maioria a gente vai precisar fazer outras terapias associadas, não necessariamente a caneta. Não dá para tirar abruptamente, Não né? dá para tirar sem orientação, sem desmame. Como eu te falei, é um processo de manutenção que precisa de esforço contínuo, tanto da terapia medicamentosa quanto do próprio paciente. Então, o desmame ele precisa ser gradual. O paciente precisa ter alta realmente do tratamento medicamentoso. Então, é necessário sim ter uma orientação contínua. Certinho, vamos para a nossa interação no WhatsApp do Mulher Demais. Solta aí mais uma dúvida na tela. Agora, Elionádia pergunta o seguinte: bom dia, Bruna, eu consegui eliminar 18 quilos com dieta e treino funcional e corrida. Mas antes disso, fui muito atrás de médicos para fazer bariátrica, para tomar medicamentos. Porém, eles me disseram que isso não era para mim, que se tivesse força de vontade eu conseguiria. E eles estavam certos. Nessa situação, aliás, né, acho que todo caso vai ser muito particular, né, doutora? Ela conseguiu aí, com prática de atividade física, mudança de estilo de vida, da alimentação, eliminar 18 quilos. Então, os médicos, nesse caso, a orientaram para uma outra forma de tratamento. Mas vai depender muito do caso também, Isso, né? é muito individual. Mas essa parcela dessa telespectadora aí é a minoria. Que consegue sem a ajuda de uma medicação, né? É a minoria. A maioria do paciente que tem o diagnóstico de obesidade, como eu te falei, ele por si só, ele faz o esforço, mas a fisiologia dele favorece com que ele mantenha o peso que ele está. Nossa, entendi. Entendi. Então, essa organização a nível de individualidade, de tratamento medicamentoso é que precisa ser realmente avaliado cada caso individualmente. Perfeito. Mais uma tela, mais uma dúvida aqui no Zap do Mulher Demais. A Eliette Aureliano. Bom dia, Bruna. Bom dia, Eliette. Meu filho tinha receita para comprar a caneta. Mais uma dúvida aí, é fornecida pelo SUS? Infelizmente não, né, doutora? Não é. Oh, meu Deus, mas seria bom, né? Seria maravilhoso se a gente alcançasse isso, né? Então, estamos na luta. Estamos na luta, nem
continuaremos na luta. Né? Com certeza. Com certeza. Ela falou aí sobre a prescrição, então uma receita. É obrigatória essa receita, doutora? Infelizmente, as pessoas compram sem receita. É mesmo, gente? Infelizmente. Eu vi até um caso na semana passada que um rapaz foi preso porque estava transportando várias e várias canetas de forma ilegal e vendendo. Também não pode. Quem vai me atestar que aquela caneta de fato tem procedência, né, doutora? Exatamente. São medicamentos que precisam de um armazenamento correto, porque senão perde a eficácia. Tá? Você não sabe se realmente é medicamento também que está sendo transportado. Exato. Então, assim, a saúde, em primeiro lugar, não vale correr esse risco. Não vale né? mesmo. Então, é algo que a gente precisa realmente reforçar. Por ser medicamento, não está isento de efeitos colaterais. Existe indicação para uso, como também contraindicação. Então, tudo precisa ser avaliado por médico. Certinho. Mais uma dúvida aqui no WhatsApp do MD. Solta aqui na tela para a gente ver. Nossa telespectadora ou telespectador não se identificou, disse que perdeu 9 quilos em um mês. Minha rotina mudou antes, meu trabalho era sentada e comia normal, a rotina mudou. Subi desses escadas, me alimento fora do horário normal, também passo muito tempo sem me alimentar. Essa perda de peso pode ser pela mudança de rotina ou pode ser por outra coisa aí, doutora? Nessa situação, vivia muito sentada e agora a rotina mudou, tá subindo e descendo escada, passa muito tempo sem se alimentar, e aí? Essa perda de 9 quilos? Na verdade, aí precisa também de uma investigação mais a fundo, né? Mas assim, por ela já ter mudado esse estilo de vida, de se movimentar mais no dia a dia, provavelmente teve um gasto calórico aí associado, né? E esse intervalo aí de alimentação pode também ter feito um processo de déficit calórico também associado. Então, precisa também ressaltar a importância do emagrecimento saudável. Exato. Isso é muito importante. Permanente, constante, para ser para a né? vida, para ser algo que você consiga manter a longo prazo. A gente precisa sempre reforçar isso. O emagrecimento, ele precisa queimar gordura. Né? Então, para queimar gordura, a gente consegue aumentar o metabolismo, você consegue manter o peso a longo prazo. Então, esse é o objetivo principal. Perder peso, manter o peso e manter a saúde e a qualidade de vida. Esse é o principal objetivo. 9 quilos em um mês é bastante, mas não significa que tenha sido gordura aí, né, doutora? Exato, então, às vezes, não é de qualidade, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa focar mesmo num processo de acompanhamento para investigar se o paciente está tendo qualidade de vida associada ao processo de emagrecimento, porque essa é a base. Exatamente. Tem mais dúvidas aqui no Zap do Mulher Demais? Solta aí na tela para a gente ver, na tela do MD. Vamos lá. Aqui é a pergunta da Ingrid Franco. Bom dia, eu sou pré-diabética, eu tomo medicação há 6 anos e ao trocar de endócrino, ela pediu para parar as medicações e mudar de hábito alimentar por 3 meses. Agora, engordei 6 quilos em 2 meses. As taxas permanecem as mesmas, como se estivesse medicada, porém, não paro de engordar. Eu posso optar pela caneta? E aí, doutora, nessa situação, ela precisou parar a medicação, mudou os hábitos, mas ganhou peso durante aí esses 2 meses. Isso. É uma indicação para uma caneta para emagrecer? Né? Na verdade, o caso precisaria ser mais bem avaliado, né? Como eu te falei, quando a gente está em tratamento para obesidade, a gente não pode parar o medicamento de repente. Existe um processo de voltar o peso fisiologicamente ao peso anterior. Então, nesse processo de manutenção aí, por ter parado o medicamento, o corpo entendeu que o peso dela não era o peso real. Então, fisiologicamente, voltou ao peso anterior. E aí, esse é o processo que precisa ser investigado para evitar o efeito sanfona, na verdade. Que foi o que aconteceu com essa paciente aí. Muito bem, precisa ser avaliada, né? Vamos aos mitos e verdades, então. Solta aqui na tela. Vamos saber se isso é mito ou verdade. Solta aí a primeira afirmação. Posso usar as canetas e parar de fazer dieta e exercícios. Isso é mito ou verdade, doutora? Já falei sobre isso aqui, né? A gente tem que usar o tratamento associado à mudança do estilo de vida sempre. Não dá só para achar que é milagre, né? Não dá para achar que é milagre, porque a gente precisa entender que o emagrecimento está associado também a uma mudança de vida, de estilo de vida, para você manter a longo prazo o que você realmente alcançou. Exatamente. Vamos soltar mais uma tela. Mito ou verdade? As canetas são um método seguro, moderno e eficaz. Isso é mito ou verdade, doutora? Verdade. Realmente, o medicamento para tratar a obesidade em si, a gente, graças a Deus, tem
a ciência a nosso favor. Então, são seguras, são eficazes, passaram por vários testes antes de ser aprovado para o tratamento da obesidade em si. Então, a segurança é realmente comprovada. Certinho, mais uma tela, mito ou verdade sobre as chamadas canetas emagrecedoras. O tratamento com as canetas pode causar enjoos. Isso é mito ou verdade, doutora? Verdade em alguns casos. Como a gente já discutiu aqui, né, tem pacientes que são mais sensíveis ao uso do medicamento, outros pacientes não sentem nada usando o tratamento medicamentoso. Então, pode acontecer. E se você está em acompanhamento médico, a gente vai saber lidar com esses sintomas aí, com certeza. Esse é o ponto principal, né? Porque se você tem um médico de confiança, que você está sendo muito bem atendido, né? Assim, resguardado. Isso. Poxa, eu estou sentindo tal coisa. Já avisa para o médico e ele vai saber como gerenciar aquilo, né, doutora? Sim, com certeza. Isso aí pode mudar a terapia, pode mudar a questão da dosagem. A questão é que a gente mantenha um tratamento e o paciente consiga evoluir na perda de peso. Perfeito. Vamos para mais uma tela. Mito ou verdade? As canetas reduzem a fome. Isso é mito ou verdade, doutora? É verdade. Isso aí realmente é verdade, porque elas atuam retardando o esvaziamento gástrico. Então, elas atuam no contexto de reduzir a fome, né? Então, se a gente reduz a fome, a gente consegue também que o paciente tenha um déficit calórico associado ao objetivo, que é o processo de emagrecimento. Então, é verdade. Vai comer menos, né? Exatamente, é verdade. Certinho. Mais uma tela, mito ou verdade? Vamos ver. O tratamento com as canetas reduz gordura localizada. Calma que eu vou segurar essa afirmação. O que é que acontece às vezes, né? A pessoa tem uma gordurinha ali na barriga ou nos braços. Poxa, eu vou usar a caneta porque aí vou perder logo onde eu preciso. É assim, doutora? Não é assim que funciona. Então, assim, num processo de emagrecimento, a gente precisa ressaltar a importância da mudança da composição corporal do paciente, né? Então, se a gente muda a composição corporal do paciente, automaticamente a gente vai mudando essa composição corporal de gordura. Então, a intenção é que a gente, associada à atividade física, a gente consiga segurar a massa muscular do paciente, né? Perder o mínimo de massa muscular é o que todo mundo deseja. Então, quando a gente faz esse tratamento associado, a gente, quanto mais reduz o percentual de gordura, a gente também tende a melhorar a composição da gordura localizada. Mas ela não pode ser o principal objetivo, né? Isso vai vir como bônus no processo de emagrecimento a longo prazo, principalmente. Certinho. Mais uma tela, mito ou verdade? Vamos ver aqui, ó. Acabou? Acabou. Tudo bem, então. Só pra gente finalizar aqui agora, né, doutora? Eu acho que você já falou bastante, mas não custa reforçar, que é um tratamento, né? Isso. E como é que esse tratamento não vai ser perdido ao longo do tempo, né? Acho que um alerta para que os pacientes que queiram realmente usar as canetas como tratamento contra a obesidade, para que não tenham reganho de peso e coloquem lá na frente tudo a perder também. Como é que isso acontece? É verdade. E isso precisa realmente ser ressaltado, como eu trouxe essa fala, né? Por ser uma doença crônica, a gente ressalta muito a questão da doença crônica. Então, para todo um processo, precisa de um tratamento a longo prazo. Sim. Né? Então, para a gente evitar o efeito sanfona, que é muito temido, a gente precisa atuar nas causas que trazem o processo da doença. Então, quando a gente faz um tratamento multidisciplinar, acompanhamento associado a um processo de alimentação equilibrada, trata realmente com o medicamento que foi indicado para aquele paciente. Existem prescrições para isso. Todo o tratamento ele é individualizado. Então, cada paciente vai ter um contexto associado a ter sucesso, né, no tratamento. E o objetivo principal é que a gente busque saúde e qualidade de vida para esses pacientes que buscam emagrecer. Então, esse é o nosso principal objetivo. Perfeito. Com certeza. Vou deixar aqui o Instagram da doutora Rossana Suassuna, é esse mesmo, @DRA, doutora Rossana Suassuna. Ela é nutróloga, até que ela volte para cá com outras temáticas também. Muito obrigada, Será um viu, prazer, doutora? eu que agradeço o convite. Até a próxima. Boa semana.